Oi, estão me ouvindo? William, você está me ouvindo? Dá um joinha aí se todo mundo estiver me ouvindo, gente. Boa tarde. Tá todo mundo escutando? Que bom, que bom. Tô aguardando aí a doutora Paula Periquito, que deve estar entrando daqui um pouquinho. Boa tarde, gente. Boa tarde. Vou acertar um pouquinho aqui a minha luz aqui também. A gente vai se adaptando. Obrigado, William. Gente, boa tarde. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde. A gente está dando sequência a um ciclos de debates que a gente tem promovido em parceria com o escritório Pérez e Barros. Então, é um ciclo de debates do escritório Terra Sarmento Rocha, onde eu sou sócia, e o escritório Pérez e Barros, em que a gente tem promovido alguns debates de temas que a gente entendeu que são interessantes a gente estar trazendo para as pessoas, conhecimento jurídico e conhecimento técnico, nesse momento que a gente está vivendo da pandemia. Então, a gente tem feito todas segundas e quintas alguns debates, trazendo temas. Hoje a gente está trazendo a questão da telemedicina. Na semana passada a gente trouxe a questão das fake news, né, que também é um assunto muito importante. Na semana que vem a gente vai estar falando um pouco do ponto de vista do consumidor com relação à questão de medicamentos, como é que está se operando essa questão. A gente tem aí muitas coisas novas que estão surgindo no mercado, a gente vai estar debatendo isso. Então a gente tem promovido, a gente já fez também um debate que a gente falou sobre a questão da violência doméstica, já falamos com relação à questão de direito de família. Então toda segunda e quinta a gente tem um encontro aí com os nossos amigos, com nossos colegas, promovido pelo escritório Pérez e Barros e Terra Sarmento Rocha, para conversar sobre esses temas que a gente entende que são de interesse aí de todos nós. Vamos esperar a doutora Paula entrar? Acredito que ela deve estar entrando, e hoje a gente vai estar falando desse tema tão importante que é a questão da telemedicina, que é um assunto novo e tão importante aí nesse momento que a gente está vivendo do Covid-19. Já está entrando bastante gente, acredito que a doutora Paula já deve estar entrando também. Vamos aguardá-la. Nós vamos conversar durante 40 minutos com a doutora Paula, e depois a gente vai seguir. Ó, a doutora Paula chegou. Vamos aguardar, acho que a doutora Paula está entrando. Já estamos com bastante gente aí nos assistindo, agradeço, mando um abraço para todo mundo que tem acompanhado aí as nossas lives. Cadê a Paula? Aguardando a doutora Paula, que está dando na minha telinha. Fernanda, Dilson, um monte de gente que está sempre com a gente aí nesses nossos encontros virtuais. Viviane, que é nossa parceira do Pérez e Barros, também está aqui com a gente. Aguardando a doutora Paula se conectar. Que bom, temos bastante gente aí assistindo. Mais um encontro para arrasar. Que bom, tomara, Fernanda. Com certeza, a ideia é a gente estar levando conhecimento e trocando ideia aí com as pessoas, com os colegas. Acho que a doutora Paula não conseguiu entrar. Paula? Consegui. Oi! Tudo bem? Tudo bom? Estava preocupada que você Demorou um pouquinho. Acho que a estava no conexão caminho e pegou tá. congestionamento. Aham. Não tem mais Acontece. na rua Pega o trânsito congestionamento, mas tem ruim. aqui. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, graças a Deus. Que bom, que bom. Tô Sempre eu me tava com achando linda saudade. aqui. Me arrumei pra live, né? Tanto tempo que a gente Você não não bota uma fala, você não maquiagem. precisa, Paula. Você realmente é uma dermatologista que ela é ótima porque ela é linda. Aí você vai na clínica e você quer ficar com a pele e parecida com ela. Aí você tenta chegar um pouquinho perto, né, Paula? Ah, são seus olhos. Mas que bom, eu estava falando aqui para o pessoal, a gente já está com 26 pessoas aqui que já entraram na nossa live, e a gente estava falando que a gente tem feito uns debates aí em parceria com o escritório Pérez e Barros, em que a gente está trazendo alguns temas assim que a gente entende que são interessantes e que são bem atuais. A gente está passando por esse momento, né, Paula, tão
Sim. atípico para todos nós. E ele é atípico não só na medicina, mas também, eu te falo, no direito também, porque a gente tem tentado acompanhar aí a quantidade de leis e atos normativos e mudanças, porque como o direito regula as relações, no momento que está tudo modificado, a gente está tentando acompanhar. E eu imagino que vocês também, porque a gente está vivendo um momento que realmente não temos histórico, né? Uma doença nova, uma situação nova, os desdobramentos que isso tem, e todo mundo está tentando se adaptar. E Sem dentro dessa dúvida. adaptação, mas antes de eu continuar falando, eu vou te apresentar, que eu estou me atropelando já. Eu não tenho muita prática para isso, não. Ah, Bom, mas gente, como a gente anunciou, a gente está hoje super feliz aqui de estar conversando com a doutora Paula Periquito. Ela é dermatologista, clínica, né, atende, e também tem uma experiência bem grande que ela vai estar falando com a gente, que ela já tem uma experiência nos centros intensivos, e já de tem uma terapia outra experiência, intensiva, né? além da dermatologia, e ela, inclusive, está no front. A gente está muito orgulhoso aí desse trabalho da Paula, e ela está no front da Covid, está trabalhando nos hospitais. Então, eu fico muito orgulhosa porque ela é minha dermatologista, é uma amiga querida, e eu fico assim, a gente sabe que não é fácil, né? Está acostumada com o consultório, está acostumada com outro dia a dia. Eu sei até que está longe do filho pequeno e da família, né? Em razão disso. Então, já inicio te apresentando e te agradecendo por estar fazendo isso pela gente, por todos nós, né, Paula? Ah, eu que Então, agradeço imensamente pelo convite. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente esclarecer as pessoas, né, sobre essa nova forma de atendimento, essa nova forma de relacionamento que a gente vai ter daqui para frente, que eu acho que veio para ficar, né, a nova forma de relacionamento médico-paciente, para as pessoas entenderem, né, os direitos delas também, né, tanto quanto paciente, mas também como consumidor, quando chega numa farmácia, esclarecer exatamente o que pode se esperar de uma consulta online, né? O que a gente tem de deficiência ainda, o que não tem. Eu acho que vai ser bem bacana. E também contar um pouquinho da minha experiência. Aí acho que vai ser legal. é muito importante. Para dar uma contextualizada, gente, dentro das medidas, né, preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, né, começamos aí o isolamento social, né, que é a medida que a gente tem adotado aí, todos nós, e acho que a gente tem que reforçar a importância disso, até a Paula pode reforçar. E o CRM, em 24 de março desse ano, editou a resolução 453, que ela proporcionou aos médicos que pudessem utilizar a ferramenta da telemedicina, que é algo novo para a gente e já tem sido utilizado por alguns médicos. A Paula, inclusive, já está utilizando no consultório dela, nas consultas, né, dermatológicas. E a gente enxerga isso como uma evolução de imensa importância. A gente sabe que não vai suprir, né, a consulta presencial em todos os aspectos, mas é um momento em que a gente está buscando se proteger e o médico também precisa se proteger, mas as pessoas não podem ficar sem atendimento, né? É uma ferramenta incrível. Eu estava falando mais cedo com a Paula, né, Paula? E a gente falou o seguinte: a gente entrou, quem não queria entrar no mundo digital, entrou no mundo digital, querendo ou não, né? Hoje em dia você só consegue comprar as coisas pelas plataformas digitais. Você fala com a sua família pelas plataformas digitais, né? Faz reuniões de família, reuniões com os amigos. A gente tem tido o privilégio de poder trabalhar de home office. A gente sabe que isso não é um privilégio de todo mundo, né? Então eu me sinto, inclusive, privilegiada podendo usar essa ferramenta. As crianças, né, também mais privilegiadas, também estão conseguindo ter aula através das ferramentas online. Então, realmente, a tecnologia veio para ficar. E agora eu queria que você contasse para a gente como é que está funcionando a telemedicina para você, qual tem sido a tua experiência, e você contar também um pouquinho de qual tem sido algumas, talvez até as dificuldades que vocês estão enfrentando e como é que a gente pode melhorar isso. Eu acho que a telemedicina, né, como eu já mencionei, eu acho que ela veio para ficar. Eu acho que o médico, todo médico vai ter que se atualizar, não tem jeito, tá? E o que eu realmente acredito? Eu acho que inicialmente foi uma ferramenta que o próprio CFM autorizou para que a gente possa continuar acompanhando os nossos pacientes sem que eles corram o risco de sair de casa, né? Infelizmente, sei que a gente tem milhões de questões políticas, inclusive, que eu acho que a gente não tem que entrar nesse assunto, mas eu vou falar como médica. Eu acho que a gente está lidando com uma pandemia, com um vírus que
não tem um tratamento específico, tá? Todas as medicações que a gente usa são medicações experimentais, a gente está aprendendo todo dia e a gente não tem um tratamento, nem uma vacina, né? Nem a médio, nem a curto prazo. Então, neste momento, a gente precisa realmente fazer, o único tratamento seria o isolamento social. Mas a gente sabe que as doenças continuam aí. Muitas vezes, quando a gente fala em dermatologia, as pessoas pensam só em beleza, na parte estética, mas a gente sabe que não é só isso. Tá? As pessoas têm doenças dermatológicas, as pessoas têm queixas, têm dúvidas, e isso não para. Né? E a gente precisa continuar atendendo isso. A gente na dermatologia, mas também outros médicos na cardiologia, né? Enfim, na endocrinologia, em todas as especialidades. Então, dessa forma, a gente tem também como fazer uma triagem do paciente, né? O que eu costumo dizer no meu atendimento de telemedicina, o que eu combino com o paciente, eu faço aquele atendimento. Nos casos que eu consigo resolver por fotos, por vídeo, ótimo, a gente resolve. Eu passo a receita para o paciente, mas os pacientes em que eu realmente acho que eu preciso fazer uma biópsia, que eu preciso fazer um atendimento mais específico, uma dermatoscopia, que é um exame com uma lente de aumento, como se fosse uma lupa, né? Que a gente faz na pele do paciente. Esses pacientes eu encaminho para o consultório. E dessa forma a gente consegue diminuir o número de pessoas que vão estar na minha sala de espera, que vão estar Circulando, em né? contato uma com a outra, circulando. Exatamente. E uma coisa bem bacana, né? Que foi autorizada também pelo CFM em conjunto com o Conselho Federal de Farmácia, foram as prescrições online com certificação digital, que é uma coisa extremamente importante, que o que a gente tem visto, até pacientes com o uso de medicações crônicas estão ficando órfãos da medicação, né? Às vezes não conseguem encontrar o médico, até porque a gente sabe, né, que tem médicos que são mais velhos, que estão no grupo de risco também, e esses médicos não podem se expor, né? Então, qual foi a forma estabelecida para isso? Essas receitas com certificação digital, né? Que são receitas super seguras, né? Que tem uma assinatura eletrônica que ninguém pode mudar, que vão fazer com que o paciente receba exatamente aquela medicação que foi prescrita para ele, tá? Então, o que a gente tem de dificuldade ainda são as plataformas, né? O Cândida, que a gente ainda não tem nenhuma plataforma 100% segura com relação principalmente aos dados do paciente, né? Acho que isso é muito importante. Vai explicar até melhor do que eu. Inicialmente foi orientado a gente fazer pelo Zoom, mas a gente soube que o Zoom teve algumas situações de vazamento de dados. Isso é uma coisa muito séria, né? Porque a gente está falando aí de ética médica, né? De segredo médico. De dados extremamente sigilosos, né? Dados extremamente sigilosos. E, assim, alguns pacientes a gente tem feito, eu particularmente tenho achado em algumas situações até o WhatsApp mais seguro, né? Porque apesar dele não gravar a consulta, mas a gente pode fazer um prontuário normal em seguida, como se fosse uma consulta presencial. Né? A Cândida que fala um pouquinho disso, Cândida. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, antes da gente falar da questão de proteção de dados, eu queria te perguntar, assim, a determinação, existe alguma plataforma que vocês são obrigados a utilizar, ou a telemedicina pode ser como a gente está fazendo, por uma ligação através do WhatsApp, uma ligação de vídeo, ou você pode usar um Skype? Tem alguma plataforma específica que vocês utilizam que é orientação do CRM? Nesse momento não tem nenhuma plataforma obrigatória, tá? Assim, então a gente foi orientado inicialmente a gente usar o Zoom, mas, enfim, com todas essas questões, assim, eu já usei Skype também, já usei WhatsApp, então a gente não tem nesse momento nenhuma plataforma obrigatória. Agora, eu acho que uma questão muito importante que eu acabei não mencionando, mas que eu vou mencionar aqui com relação às prescrições, a gente tem duas formas. Tem muita gente que tem curiosidade como é que faz a questão da receita. A gente tem duas formas. Eu vi muitos colegas assim fazendo atendimento e aí escrevendo mesmo a receita à mão, tirando uma foto e mandando para o paciente. Quando é uma medicação que o paciente pode simplesmente comprar no balcão, não é exatamente um remédio, né, ou um analgésico, uma dipirona, isso não teria problema, tá? O paciente pode simplesmente ir lá e pegar a medicação. Mas acontece que para medicações controladas, como, por exemplo, os antibióticos, ou até antidepressivos mesmo, ou medicações, ou até hidroquinona,
A hidroxicloroquina, que é a medicação que está em voga, né? Que precisa de uma receita especial, elas precisam ser assinadas eletronicamente, tá? Porque Sim. ou elas precisariam ir ao vivo para a farmácia, que muitas vezes o paciente não consegue pegar a receita com o médico. Então, dessa forma, existem duas maneiras. Uma maneira é por uma plataforma chamada Memed. O Qual o Memed nome, Paula? Memed. Memed. Mas o Memed é uma plataforma antiga que já faz isso há algum tempo para você poder mandar receitas eletronicamente, virtuais. A receita chega para o paciente por SMS. Acontece que a única certificadora do Memed é uma certificadora chamada Bird ID. Só que eu acho que, com toda razão, né, o CFM resolveu abrir para que a gente não ficasse dependente de uma certificadora digital. Então, você pode fazer prescrições eletrônicas com qualquer certificadora digital. Quando você entra no site do CFM, todo médico vai achar lá modelos específicos, tanto de receitas de antibiótico, quanto de atestados médicos, quanto de receituário comum e de receita de controle especial. É só baixar aqueles receituários no site do CFM, fazer a assinatura eletrônica e aí enviar para o paciente em PDF. Dessa forma, chegando na farmácia, o farmacêutico, que deve ter orientação para isso, que eu tenho visto que muitos não têm, alguns pacientes meus ainda estão com dificuldade. Eu acho que talvez o Conselho de Farmácia e o CFM ainda precisem divulgar um pouco mais isso nas Com farmácias, certeza. né? Então, os pacientes chegando na farmácia simplesmente enviam o arquivo para a farmácia e a farmácia consegue certificar, ver que aquele arquivo é real, ter aquele arquivo em PDF e vender a medicação. Então, isso é uma facilidade enorme, tanto para o paciente quanto para o médico, tá? Que não precisa deixar na portaria, né? De casa, para o paciente passar lá de carro com a ajuda de alguém, para pedir para o Uber buscar, né? Então. Comigo aconteceu isso. Eu tive que utilizar um Uber para buscar uma receita que eu precisava. Uhum. Realmente eu não sei. Eu vou te dizer, Paula, para nós, assim, eu não sei se para as outras pessoas que estão assistindo, isso é uma novidade e sempre vem essa pergunta da receita. Eu tenho escutado até nos grupos de amigos aí, as pessoas, a gente fica se falando com os amigos, e as pessoas, meu Deus, eu não sei o que eu faço para conseguir uma receita e tal. Então, assim, é muito importante, essa tua informação é extremamente importante e até muito importante para a gente divulgar isso, Paula, assim, como é que funciona. E você falou, até o colega aqui também, que é lá da Comissão de Direito Médico, né, que está aqui assistindo, comentou o seguinte, realmente existe a resolução, né, autorizando o uso da telemedicina, mas não estabeleceu nenhuma ferramenta. E aí até estou aqui pensando, e se tiver alguém no desenvolvimento de sistema, uma oportunidade aí de criar alguma coisa, talvez criar uma plataforma que inclusive se comunique com essa plataforma que você falou, que a pessoa não só tenha... Olha, mas você sabe que até minha prima, se estiver me Doutor ouvindo, Miguel, que está nos assistindo, meu médico vai saber. querido. Há mais ou menos em janeiro, eu chamei minha prima e falei, prima, você conhece alguém que desenvolve software? Porque eu pensei a gente podia desenvolver uma plataforma, porque a telemedicina vai ser liberada. Aí ela me indicou para uma pessoa, eu conversei com essa pessoa falou para mim, não, mas isso não acho que tem nada a ver, não. E sei lá, não quis fazer, Nossa, né? Paula, eu acho tão importante. Primeiro, uma oportunidade aí. Eu sei que tenho aí até alguns amigos que estão aí assistindo, que trabalham com a gente na questão de proteção de dados, porque o importante seria, agora a gente falando um pouco, puxando um pouco de brasa para nossa sardinha, a gente que atua na área de proteção de dados, de direito digital, uma plataforma que contemplasse, né, a questão das receitas, que você já tivesse esse caminho para até mandar, talvez, para o próprio paciente, ao final da consulta, né, disparar para ele, e também que uma plataforma que também contemplasse as diretrizes e os cuidados necessários pela sua proteção de dados, né? Então, uma plataforma segura e que você tivesse também, porque você sabe que todos os dados que você fornece, no momento em que a Lei Geral de Proteção de Dados estiver em vigor, você vai ter que ter uma autorização para que a pessoa colha aqueles dados e trate aqueles dados, mesmo sendo um médico. Então, de repente, esse formulário também está eletrônico e aí a pessoa poder acessar, você poder acessar. Eu acho que é necessário, porque senão você fica trabalhando em plataformas distintas e com relação à proteção de dados, eu me preocupo até, e eu acho que é mais uma sinalização aí que você está dando, importante para a gente que é profissional da área, de realmente
ter plataformas seguras para que vocês também tenham a segurança de que os dados que são fornecidos durante a consulta não vão ser vazados, não por uma má-fé do médico, claro, mas porque realmente a gente sabe que as plataformas hoje em dia são muito sensíveis, né? A gente tem falado, inclusive, tem falado com outros profissionais sobre esse assunto. Hoje em dia tem todo tipo de hacker, de phishing, os nomes assim que eu nem sei direito, né? Tem a tal da Dark Web, enfim. A gente enfrenta aí. Hoje de manhã a gente estava 2 horas falando também com um colega sobre o assunto, um colega lá do Sul também que tem desenvolvido uns sites nesse sentido, de identificar, né, a questão de clonagem de cartões. É um mundo à parte, essa questão da internet é um mundo à parte. E a gente, quando pensa que está seguro, a gente não está, né? Então, por isso que a gente às vezes tem medo de colocar o número do cartão de crédito para fazer uma compra, né? Tem gente que tem cartão de crédito específico para fazer compras na internet e tal. Então, eu vejo. Eu lembro que, no meu caso, eu conversei com a pessoa, eu falei, não, então, eu precisava de uma plataforma que a pessoa pudesse me enviar foto, porque dermatologia tem muita foto, né? E aí ele, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu falei, exatamente, não tem. Vamos fazer, né? E aí, enfim, a vida continua, né? Eu no consultório, filho pequeno, eu meio que deixei isso pra lá. E aí apareceu, né, essa pandemia. Eu falei, tá vendo? Olha aí, a Juliana falando, tem feito consultas pelo WhatsApp. Isso. Realmente, gente, assim, as pessoas estão... Eu acho que é uma oportunidade, e o que me preocupa como advogada, que a gente já tem até batido uns papos, né, Paula? É realmente a LGPD, ela tá para entrar, ela a princípio entraria em vigor em agosto desse ano, né? Para quem... A Lei Geral de Proteção de Dados, né? Vou traduzir a sigla. E ela entraria em vigor em agosto desse ano. E a gente teve uma medida provisória do presidente Bolsonaro, no final do mês de abril, prorrogando a vigência para maio de 2021. Todavia, para também quem não está acompanhando o assunto, já existe um projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado, que agora está na Câmara para ser votado, que ele prorroga a LGPD para 1º de janeiro com relação à lei e as sanções administrativas para agosto do ano que vem. Então, nesse momento, a gente está trabalhando com várias datas aí, a gente que está nesse meio tem conversado exaustivamente sobre o assunto. E, de qualquer maneira, Paula, quando a gente olha para maio do ano que vem, está logo ali, né? Então, sim, o tempo é muito curto. E outra coisa que eu também queria ressalvar é o seguinte: a gente não precisa esperar a lei estar em vigor para se adaptar. Já que se vai passar a utilizar uma plataforma, né, digital, porque ela já não está organizada e pronta, e você, até para que depois, porque é o seguinte, no momento que você coletou dados pessoais hoje, e se você passar a usar esses dados depois da entrada em vigor da LGPD, você já vai ter que ter uma autorização para utilizar esses dados. Então é melhor já utilizar os dados de forma correta, já trabalhar os dados, já armazenar os dados de uma maneira correta e dentro da lei. Então, você está dando uma informação muito importante aí para a gente. Paula, eu queria falar um outro assunto que é importante, que, assim, que você falasse um pouco para a gente. A telemedicina é extremamente importante, e eu vejo que a gente vai ter mais lives e eventos e encontros para falar sobre isso, porque o assunto, como você disse, Paula, a telemedicina veio para ficar, como veio para ficar home office, como veio para ficar. Os advogados, por exemplo, hoje em dia, graças a Deus, trabalham com processo eletrônico, que isso antigamente era uma coisa que não existia. Você tinha que ter o processo físico, enfim. Então, também o processo eletrônico veio para ficar. Assembleias de condomínio, assembleias de acionistas, tudo isso está acontecendo de modo eletrônico. E a gente sabe que é claro que o contato médico-paciente, né, sempre vai precisar existir. Mas se a gente puder contornar essa situação, e mesmo depois, por que não? Muitas vezes a gente precisa simplesmente de uma orientação, até para uma, Paula, eu acho importante, até para evitar a automedicação. Quantas vezes a gente se automedica? Porque, meu Deus, eu não tenho tempo de ir ao médico, eu não tenho, né? E às vezes é uma coisa muito simples, né, Paula? Verdade. Verdade. Então, acho que vai ser muito salutar. Agora, e quem nunca, né, teve enrolado e não teve tempo de marcar uma consulta, e às vezes o médico atende em horário comercial, que é justamente o horário que você trabalha. Para quem trabalha, é verdade. Você, né? E às vezes eu te conheço. Na minha especialidade, então, assim, às vezes a pessoa, não, mas é só uma verruguinha, né? Vou deixar. E quando a pessoa chega, a verruguinha, na verdade, é um câncer de pele, né? E aí Deus me livre. Não, mas infelizmente pode acontecer, né? Não, você tem uma médica que flexibiliza bastante o horário, sempre eu consegui ser atendida por você. Mas às 8 horas da noite, né, Cândido? É verdade. Até, aliás, tô com saudade aí, não posso nem falar muito. As pessoas observam.
Paula, vamos mudar de assunto um pouquinho. Eu queria que você falasse da tua experiência. Como é feita a cobrança? Só falar rapidinho para a Débora que está nos Sim. assistindo. A cobrança, na verdade, tem duas formas, tá? Ou ela pode ser feita por depósito bancário, a pessoa envia o comprovante, ou também já existem algumas formas de pagamento direto pelo cartão de crédito. Você coloca o link do cartão de crédito ali e consegue fazer o pagamento. Acho que essas plataformas tipo PagSeguro devem ter também. A nossa médica, a gente usa uma chamada Medicinais Solution, que é excelente, é super segura, tá? O paciente consegue colocar os dados dele ali de uma forma bem segura. Hoje em dia a gente tem também aqueles cartões, você pode gerar um cartão virtual de crédito, né? Então isso acaba sendo bem seguro. Mas aí tem talvez essa plataforma aí que a gente já está bolando juntas aqui, talvez a gente já possa até botar um meio de pagamento, né? Exatamente. Paula, agora não vou deixar você embora sem você contar, que depois a gente vai continuar com a doutora Viviane, sem você contar, que eu acho que é muito importante nessa live. Vamos pegar carona nesse assunto. Fala um pouco pra gente como é que tá a situação, qual tem sido a tua experiência aí no front com relação ao Covid, que eu acho que é uma informação de muita utilidade para quem está ouvindo a gente. Eu vou falar, deixa eu só responder a Bárbara, que ela está perguntando dos planos de saúde. Bárbara, alguns planos de saúde, a maioria ainda não está autorizando consulta online, tá? Então, isso vai depender de cada plano. Eu não atendo por plano de saúde, mas a Juliana, que eu sei que é ginecologista, está dizendo que nem a Mil, nem a Golden, nem a Unimed autorizam. Então, a gente, quanto a isso, vai ter que esperar mais um pouquinho. Mas talvez o reembolso, se você tem um reembolso, recibo. Exatamente. Tá? E mesmo você tendo plano de saúde, se eles não autorizam, né, e você não tem como sair para ir pro médico, eles vão ter que te reembolsar, tá? Agora, com relação à minha experiência, né? Bom, a Cândida sabe, eu sou dermatologista, eu tô formada em medicina há 15 anos, né? Me formei em 2005 na faculdade, na UF, na Federal Fluminense. E desde a época da minha residência, eu tenho experiência com terapia intensiva. Eu trabalhei durante 14 anos no CTI do Hospital Municipal Miguel Couto. Eu fiz meu mestrado em doenças infecciosas, então eu sempre gostei também, né, da medicina mais hard. Quando eu falo da minha experiência, eu falo também que nos 2 últimos anos de faculdade eu fiz um treinamento intensivo também, né? Por isso que, fazendo as contas, dão 14 anos. E eu, há 2 anos atrás, eu estava com um filho pequeno, voltei de licença maternidade e resolvi cuidar um pouco mais do meu filho, né? E aí, com tudo isso, um amigo, enfim, assumiu a chefia de um dos maiores hospitais de tratamento de coronavírus, que é o Ronaldo Gazola, e me chamou para ir lá ajudar na rotina do centro de terapia intensiva e eu resolvi ir, porque, né, eu não consigo ficar em casa, eu acho que se tem alguma coisa que eu quero que melhore, se eu posso fazer alguma coisa, né, eu acho que se está ao meu alcance, eu vou, né, e eu acho que a terapia intensiva ainda é uma coisa que eu sei fazer, que eu já estudei muito, que eu faço direitinho. Então, eu resolvi trabalhar com isso também. Então, eu estou lá no Gazola 3 vezes na semana, pelo menos. Agora, eu estou no Hospital do Fundão também, no Clementino Fraga Filho, só tratando os pacientes com coronavírus. E é o que eu falei para vocês, né? Com relação a tratamento e a prevenção a médio e curto prazo, que a gente realmente não tem. Então, o único tratamento seria realmente ficar em casa, por enquanto, tá? E em se falando de telerelacionamento, né? Uma coisa muito especial que me marcou muito, né? Que nesse momento, até pelos riscos, todas as informações estão sendo dadas para as famílias dos pacientes por telefone, inclusive informação de óbito, né? O que é muito triste, né? Você ter que conversar, falar pelo telefone com um filho, com uma esposa, enfim, com um marido, que aquele parente, aquela pessoa que ele ama faleceu, assim. Nossa, fiquei emocionada, Paula, agora. Fiquei emocionada com isso. Nem imaginei que fosse assim. Isso me deixou muito emocionada também, né? As primeiras vezes, assim, a primeira coisa que eu falo, olha, eu sinto muito por estar tendo que falar isso com você dessa forma, né? Porque a gente não pode olhar nos olhos, a gente não pode, às vezes, segurar na mão daquela pessoa, oferecer uma ajuda, né? E, além disso, né, desde o momento que a pessoa entra no hospital até o momento que ela sai, seja de alta ou, infelizmente, no caso de um óbito, né, a pessoa não fala com o familiar.
né? Não tem como, não pode, porque é um risco o familiar entrar ali, né? O familiar não está contaminado, vai entrar ali, vai acabar se contaminando. Então, isso é que é muito triste, assim. E É aí, muito nesse triste que a pessoa acaba momento, morrendo sozinha, né, Paula? Assim, de certa sim, forma, né? Longe da família. sim. E nesse momento, o que eu tenho feito, né, assim, para os pacientes que se recuperam, são estubados, assim, para alguns pacientes eu tenho, acabo usando o meu celular, né, eu encapo o celular lá no plástico filme e eu tenho conseguido fazer alguns contatos com as famílias, né? A gente liga para a mãe, liga para o marido, manda vídeo e assim, eu vejo que as pessoas ficam muito felizes, né, com isso, assim. É uma forma que a gente tem de contribuir não só na parte médica, mas eu acho que faz toda a diferença, né? A pessoa se sente mais forte, assim. Acho que essa tá com o coração tranquilo facilita e ajuda muito na recuperação. Paula, eu fiquei emocionada com o que você contou aí. Realmente, gente, ouvindo a Paula falar, a gente já sabia mais como é importante a gente se cuidar, né? Porque eu disse hoje para Paula e estava falando com uma outra colega, a gente que pode ficar em casa, porque realmente no meu caso, a minha profissão e de outros colegas que eu sei que estamos assistindo agora, que a gente tem o privilégio de poder ficar em casa. Então, vamos ficar para que aqueles que precisam sair para o trabalho, para aqueles que vão precisar dos hospitais, que as pessoas de grupo de risco, né, que são os idosos, que as pessoas que têm uma doença pré-existente, que tem a vaga para eles. Então, ficar em casa, se é só isso que a gente tem que fazer, a Paula está lá no front expondo, né, você está expondo aí a tua saúde, que a gente sabe que está, né, você está Sim, expondo, a gente sabe que nem sempre tem equipamento que precisa, é a realidade do sim. Brasil, eu vejo, eu sei disso. Então, assim, e você tem filho pequeno, eu não sei, assim, eu já era tua fã, já te amava, agora eu tô assim, agradecida por você estar fazendo isso. E que bom que tem gente como você tem um consultório super bacana, você é uma dermatologista renomada, e é muito bonito ver você saindo, né, dessa realidade, né? E indo enfrentar uma realidade que é realmente tão importante para todo mundo. Acho que é um serviço que você está prestando para mim e para todo mundo no Brasil. E Para que é mim bom também, que né? tenha mais falas para você, né? Deve ser muito Para gratificante ao mesmo mim, para o tempo meu muito penoso. filho, eu acho que eu estou tendo que ficar um tempo afastada do meu filho, não por medo, porque a gente sabe que as crianças não são um grupo de risco, mas meu marido está trabalhando e para eu poder trabalhar, alguém precisa ficar com meu filho. E meus pais são idosos, obviamente, né? E com isso, assim, eu não poderia ficar lá, a gente fica com a criança agarrando, beijando, e depois ele com Não. meu pai, com a minha mãe agarrando, beijando, ele poderia ser um vetor para os meus pais, né? Então, nesse momento, eu estou há um mês longe do meu filho, a gente está se falando também por telefamília, né? O coração fica apertado, mas assim, eu tô vendo ele feliz também. Meus pais estão numa casa maior, onde ele pode correr, brincar. E saber que eu posso contar com os meus pais para estarem com ele enquanto eu tenho que trabalhar também me deixa feliz, né? Aliviada. Agradeço muito minha mãe, pai, obrigada. Paula, é tão bonito que você está falando, e enfim, né? A gente está vivendo um momento que acho que a gente fica mais sensível nesses momentos, né? E é muito bonito, realmente. Tomara que outros médicos tenham essa iniciativa e que isso, e mais do que nunca, que isso passe logo, né, Paula? Para logo a gente Que poder isso estar se passe logo. vendo, para eu poder estar refazendo aí algumas coisas que eu tenho que refazer, melhorando de Isso, novo o para meu a rosto. gente só tomar um Que você é cafezinho, só isso, maravilhosa, né? faço logo a propaganda aqui. Então tá bom, foi um prazer enorme estar aqui com você, tá? Fiquei muito Obrigada. feliz que outras lives venham. Provavelmente a gente já tem aí articulado algumas coisas, alguns eventos aí, inclusive hoje mais cedo eu falei com um colega da UAB, que é da área da Comissão de Direito Médico, e é muito importante, eu tenho certeza que a telemedicina veio para ficar, como outras coisas que a gente está fazendo de uma forma remota vieram para ficar, e a gente com certeza vai estar promovendo outras coisas, e eu quero contar com a tua participação sempre, Estarei e você é sempre. uma querida e uma pessoa assim de uma competência ímpar que a gente admira muito como médica, como mulher e como ser humano nesse momento, tá, Paula? Ai, E obrigada, obrigada agradeço. mesmo. Melhor dermatologista, também concordo. Ah, eu que Concordo aqui. agradeço vocês, até todo mundo mora no meu coração aqui. Tô vendo a Aline, a Érica, só irmãs queridas. Tô com saudade, tá? Também, Se viu? cuida, fica com Deus. Deus te abençoe, teu trabalho. Obrigada. E agora a live continua, né? Você sai, vai entrar a Viviane, aí você fica assistindo a gente Com também. certeza. Beijo, Obrigada, viu? Um beijo obrigada. grande.
Gente, estou aqui emocionada com a conversa que a gente teve agora com a Paula. Realmente me emocionei muito com essa conversa. Ela, além de competente, um ser humano aí, ponto fora da curva. Eu já imaginava, já sabia, agora conheço melhor ainda, sabendo desse trabalho que ela está fazendo aí pra gente. Eu acho que é para todo mundo, né? É muito bonito. E deve ser muito difícil mesmo você estar enfrentando no front, assistindo essa situação e toda a gente vê pela televisão, mas é diferente, né, da gente estar no dia a dia ali e realmente as pessoas estão sozinhas naqueles leitos de hospital porque é uma doença muito grave, né? Eu tive minha irmã com Covid, graças a Deus não precisou ser internada no hospital. O doutor Miguel até também está nos assistindo, e uma das coisas que mais me afligia, que o doutor Miguel acompanhou e orientou a minha irmã e deu assistência, e uma das coisas que mais me afligia, ele sabe disso, foi que eu não podia estar com a minha irmã, porque se eu estivesse com a minha irmã, eu também podia ficar doente, e o meu filho também, e aí daqui a pouco o doutor Miguel, ao invés de ter que atender uma pessoa, ia ter que atender 3. Então é uma doença realmente muito ingrata nesse sentido, né? Eu estou adicionando a doutora Viviane agora, que vai continuar o papo com a gente aí sobre telemedicina e direito médico. Eu já autorizei, Viane. Oi, Olá, tudo bom? tudo bom? Toda Tava emocionada daqui aqui. para o negócio do Covid, porque realmente me tocou muito essa live aí com a doutora Paula. Maravilhosa Não, ela. com certeza. Tá Com me ouvindo, certeza. Eu acho que Viviane? tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tá Tô, travando um agora pouquinho às tô. Antes vezes, tô me mas tô ouvindo. ouvindo. Até, Bom, a até doutora antes de mais Viviane, nada, eu nossa queria parceira, né? agradecer. Fala, Viviane, pode falar. Eu queria agradecer, antes de mais nada, a Paula, né, por ter participado, não só por ter aceitado participar dessa live com a gente, que acho que tem também todo um cunho informativo muito importante. Mas também por estar lá, né, na linha de frente, ajudando quem tanto precisa nesse momento que a gente jamais imaginou que ia viver um dia, né? É tudo muito novo para todos, também é novo na telemedicina e nas suas implicações jurídicas. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a ela por ter participado aí dessa live. Não, realmente foi muito importante aí para gente, trouxe realmente a vivência dela. Mas, Viviane, bom, já te apresentei, né? A Viviane, nossa parceira do Pérez e Barros, aí, que a gente tem feito esse trabalho juntas aí desde que começou o isolamento, e tem sido uma super companheira. Aliás, todos e todas, eu digo todos e todas, mas só tem ela só tem um sócio no escritório, né? É um escritório de mulheres. Mas então eu tenho que falar todos e todas. Mas, Viviane, que bom estar te vendo de novo. Vamos falar um pouquinho? Eu queria que você trouxesse um pouquinho. Você tem bastante experiência na área médica também. Eu queria que você falasse um pouquinho Sim, como é que você sim. está enxergando esse momento da telemedicina, da responsabilidade médica. Que você trouxesse um pouquinho aí a tua experiência para compartilhar com a gente. Eu acho que essa, até como a Paula colocou, é uma realidade que veio para ficar, né? É claro que, como tudo que aconteceu, né, ao longo dessa pandemia, que não era esperada, a gente está num momento de adaptação, né? Então, o CRM, por exemplo, autorizou, mas ainda não trouxe, regulamentou a plataforma, porque não deu tempo, né? A realidade é essa. A gente foi um pouco pego de surpresa, com todo esse cenário que a gente não imaginava, não poderia pressupor acontecer. E até interessante ela ter dito, né, contada a história que no início do ano foi procurar alguém para desenvolver uma ferramenta. Não, isso nunca vai acontecer. E olha, né, aconteceu. Acho que é uma realidade que veio sim para ficar, né? Também por conta dessa nossa vida normalmente corrida, né, e louca. Às vezes eu sofro com isso diariamente, não Nossa, tem tempo de conseguir agendar, um né, um médico. exame médico para alguma coisa. E, óbvio, mais ainda agora nesse cenário, né, até comentei com você que ontem meu pai me ligou dizendo, olha, tô febril, não tô com nenhum sintoma, né, de resfriado,
Acho que estou com uma infecção urinária porque estou com desconforto, mas não quero ir ao hospital. Falei, calma que agora tem solução, né? Pois é. Porque meu pai, obviamente, também está no grupo de risco e uma ida a um hospital, num cenário atual, para alguma coisa que não seja, né, efetivamente relacionada à esfera respiratória, ao Covid, você se coloca em um risco adicional. Totalmente. Mas o atendimento é necessário. Em Entendi. termos de responsabilidade médica, eu ouso dizer que não há um impacto tão grande, talvez haja até uma melhora. Por quê? E aí eu vou aproveitar uma pergunta que foi feita aí ao longo da live. Alguém perguntou, uma médica, inclusive, pode gravar a consulta? Pode, né? Desde que você faça um termo de consentimento com o seu paciente, informe a ele que está efetivamente gravando aquela consulta, sim, você pode gravar. E isso não deixa de ser uma segurança para o médico, né? Em termos de responsabilidade. E é uma ferramenta que é, obviamente, oferecida por esse novo cenário da telemedicina. Importante, né? Porque você vai estar numa consulta à distância que muitas vezes a gente vai estar ali fazendo o possível, né? A verdade é essa. Ainda mais um exame médico, muitas vezes você precisa do toque, você precisa, né, de um exame físico. Eu me lembro que meu pediatra, velha guarda, ainda atende minha filha até hoje, meu pai militar, eu morei no Sul e a gente manteve ele como pediatra, quer dizer, eu lá na pontinha do Rio Grande do Sul e ele no Rio de Janeiro. E ele não tinha vídeo, não tinha, né, essa tecnologia de celular que tem hoje, era aquele telefone de escada e olha lá. E ele me consultava à distância. E ele dava algumas orientações para minha mãe, eu era pequena, deita ela, aperta aqui, aperta ali, tá sentindo não sei o quê, e receitava. E funcionou, né? Então, se naquela época, com esses recursos menos, né, tecnológicos, dava certo, agora dá. Claro que ali tinha uma relação de confiança estabelecida há muito tempo, né? Eu estava com ele desde que eu nasci, como segui com ele até. Eu brinco, ele me dispensou quando a minha filha nasceu, me dispensou mesmo, dentro do consultório. Levei ela para uma consulta e disse: Olha, eu tô me sentindo mal. Ele, que é um clínico? Tem um aqui no andar que dizem que é ótimo. Eu falei: Tá me dispensando? Tô. Agora eu sou o médico da sua filha. Chega, né? Então, assim, até justamente por considerar essa questão de distância, que muitas vezes você vai ter dificuldades no diagnóstico, não quando precisa de um exame, porque a maioria, a Isabela está perguntando, né? Responsabilidade quanto a diagnóstico, considerando as limitações da distância. Depende, porque o diagnóstico muitas vezes precisa de exames acessórios que estão podendo ser feitos, né? É possível, a maioria dos laboratórios hoje em dia está colocando, disponibilizando coletas em casa para fazer exames. Então, a questão dos exames complementares, desde que não seja um exame de imagem, etc., né, vai poder ser realizado. E é óbvio, o médico também não vai fazer um diagnóstico dentro da sua própria responsabilidade, como não faria se eu estivesse atendendo num consultório que precise de um exame complementar mais sofisticado sem que ele seja feito, né? E ele vai informar isso ao paciente, naturalmente. Diz, olha, para eu fazer um diagnóstico mais completo, eu precisaria que você submetesse a um exame de imagem e aí a gente vai fazer uma avaliação de risco juntos. E aí, mais uma vez, a gravação ajuda exatamente nesse sentido. Sim. Porque muitas vezes vai ser uma opção do próprio paciente dizer que, olha, neste momento eu prefiro não me submeter ao risco de sair do isolamento para fazer um exame complementar num centro médico. Assim, pensando no meu próprio pai, eu tenho certeza que ele não faria. Então, obviamente ali é uma corresponsabilidade, né? Os dois estão dentro ali de um parâmetro de razoabilidade que eu insisto, é a palavra do momento para tudo, né? Para todos os campos do direito. Para tudo. Você vai ter que aplicar essa conjunção ali de entendimentos entre o paciente e o médico, né, para se chegar ao diagnóstico possível com as ferramentas possíveis no Com momento. Isso é certeza. razoabilidade.
Eu tenho né? certeza, sim. Aqui então, até o Alexandre, o advogado, está falando um debate sensível sobre o primeiro atendimento. Eu acho o seguinte, aí é uma opinião minha pessoal. Eu tenho certeza que a telemedicina ela nunca vai substituir por completo Nunca. uma consulta presencial, né? Até porque tem toda uma questão dos exames, do toque, né? E essas coisas todas que é importante até tem que existir. Mas eu vejo que ela pode ser uma ferramenta muito útil. Você mesmo deu exemplo. Quantas vezes eu não tive tempo de ir ao médico e às vezes podia ser Sim. uma coisa muito simples e eu não tive tempo e acabei, não devia falar isso numa live, mas a gente acaba às vezes até se automedicando, né? Procurando algum remédio, alguma Sim. coisa, porque tal, e você poderia ter um médico para te assistir. Mas às vezes no dia a dia você não consegue, né? Eu já trabalhei em outra cidade, saía de manhã muito cedo, voltava muito tarde da noite, então era muito complicado para mim, muitas vezes, com o médico. Mas eu tentava um médico me atendesse no sábado, foi uma época bem difícil para mim. E, então, assim, eu penso com relação a isso. Outra coisa, às vezes, você tem que fazer, por exemplo, um check-up. Também acho muito interessante esse ponto. E aí você vai para o médico, marca a consulta, para ele, no primeiro momento, te pedir todos os exames que você tem que fazer de rotina, para depois você voltar e ele realmente poder ver, né, quais são, como é que você tá e tal. Então, às vezes, até pode adiantar essa solicitação de exames. Aí eu tô falando aí como leiga, se eu estiver falando uma bobagem, a Paula aí que está assistindo, os outros médicos me corrijam, o Miguel. Mas, assim, eu vejo como uma ferramenta, não só nesse momento, que agora é a questão realmente do contato, né, pessoal, que a gente está evitando, mas talvez ela ser aplicada para facilitar o dia a dia das pessoas mesmo, que a gente tem que procurar otimizar e facilitar o nosso dia a dia. Então, não vai substituir a consulta médica, né, presencial, estou falando, mas eu acho que pode nos ajudar na nossa vida muito. Com certeza, assim, para fazer exame de rotina anual que nós mulheres todas fazemos, eu sempre pego Pois no ano é, anterior a receita e já saio da consulta do ano anterior com a receita para o ano seguinte, para fazer pois os é. exames, porque A justamente se eu tiver requisição que você ir também. 2 vezes, né, pô, acabou meu dia, não funciona. Eu tenho que ir uma vez para pegar os pedidos de exame, uma segunda vez para levar, é tão mais fácil eu já ir com tudo pronto, né? E a telemedicina, né? E E até os para o médico, né, mecanismos de Viviane? Até uma agenda receituário que ele eletrônico facilita a vida facilitam. dele, né? Exatamente, né? E ter uma ferramenta que ele possa fazer esses pedidos de forma eletrônica, né? Que espero será Com desenvolvida, segurança, vai né? ser Com a uma segurança da tendência LGPD, que a natural, gente vai ter que falar. com toda a segurança possível, seria excelente, né? Porque é um primeiro passo. E realmente, quantas vezes a gente não se automedicou por falta de tempo? E também eu vi a Paula comentando, até minha mãe se automedica. Paula, toda mãe é um pouco médica, né? A verdade é essa. Eu confesso que também automedico. Quando eu chego com a minha filha no pediatra, ele já pergunta assim: o que que ela já está tomando, Viviane? Ele já sabe que eu Gente, já conheço. a minha mãe, ela medica até os vizinhos, gente. Minha mãe medica até os vizinhos. É Ela não está ouvindo, mas minha mãe, ela terrível. prescreve para os vizinhos, para as empregadas que trabalham na casa dela. Mas ela é pedagoga, não é médica. É Pois mãe. é, não, e é um Old risco, school. né? É um risco enorme. Então, É um imagina como perigo. seria muito mais fácil. É um perigo, né? Imagina como seria muito mais fácil você poder pegar um telefone para uma coisa mais simples e ter ali uma consulta por telemedicina ao mesmo tempo que você levou, né, para conversar com um colega que não tem experiência médica, né? Pegou um papelzinho e te deu um receituário ali, você faria isso com um profissional efetivamente habilitado e competente para isso por um mecanismo de telefonia, né, por um mecanismo de vídeo de uma maneira muito mais segura. O importante é dentro daquilo que a Paula falou, né, Viviane? A gente olhando pela área, pelo prisma do direito, da legislação, o importante realmente é que o CRM, para que a telemedicina continue, edite, né, resoluções para Sim. especificar como tem que funcionar essas plataformas. E aí a gente vai contar com os desenvolvedores das plataformas, porque eu acho que é até um nicho bacana de mercado, né? Todo mundo está procurando nichos bons no mercado, importantes. E aí a gente também vamos vender um pouco o nosso peixe. A gente está ajudando a desenvolver isso com relação à inclusão das normas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque Sim, vai realmente a Lei Geral de Proteção de Dados não só ela vai afetar as empresas, mas também os profissionais liberais, né?
os médicos, a área de saúde toda, os psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, todo mundo que coleta dados pessoais para exercer uma atividade financeira vai ter que se adequar à lei. E a medicina é bastante sensível com relação a isso. Então, que essa plataforma já tenha, né, os pré-requisitos para que não tenha depois que correr na última hora para se adaptar. Então, é bem Com importante. certeza. Com certeza, né? E independente da lei não ter entrado ainda em vigor, ter tido sua vigência postergada, né? É importante já tomar alguns cuidados também, especialmente quando a gente está falando de telemedicina. Então, peça, né, a autorização do seu paciente quando você for efetivamente gravar aquela consulta. Você pode registrar esse consentimento, inclusive, pela própria gravação, né? Exatamente. Nesse momento, já que, né, a gente ainda não tem uma regulamentação, mas você tem ali uma certeza que houve esse consentimento. O risco é de divulgação, então guarde esses vídeos com cuidado, né? Porque Não, se outra coisa também efetivamente que pode você tem um fazer, Viviane, no vazamento, momento que você vai agendar consulta, se for uma consulta pelo WhatsApp, você vai agendar pelo WhatsApp, mas se usa muito agendamento você pelo já. WhatsApp. Dispara um formulário PDF já, em que a pessoa possa estar. Claro que ela não vai poder editar, mas se ela colocar que ela autoriza, a autorização sempre tem que ser expressa, né, gente? Então, não adianta. Sim. Na LGPD, o quem cala consente não funciona. Tem que autorizar que a pessoa vai coletar os seus dados. Aí, inclusive, ela pode gravar, enfim, que ela vai coletar os dados e que ela vai utilizar para aquele fim, que é o fim da consulta médica, que ali a atividade, né, abrange isso, que ela vai poder, claro, que no máximo, né, encaminhar aquela informação Até para criar um médico que esteja autorizado, para uma clínica para poder, com relação ao diagnóstico, enfim, ou mesmo para o Ministério da Saúde quando ela tiver que notificar com relação a uma doença infecto-contagiosa, né? Mas tudo isso a gente pode até. pensar. A gente pode até criar um prontuário virtual, por que não, né? Com esse Exatamente, isso que eu consentimento. tô. Tem muita coisa para desenvolver. Muito, muito. Algumas ferramentas já existem, né? A gente tem DocuSign, que você consegue assinar à distância sem precisar ter uma impressora, você, né, agrega ali uma assinatura digital. Mas até para não burocratizar, porque às vezes a pessoa está ali na correria também. Na própria mensagem, no corpo da mensagem, Exatamente, você vai não adianta a gente querer transcrever ali e a complicar pessoa vai muito, dizer, não. ok, funcionou, entendeu? Hoje em dia, como a gente tem um processo eletrônico, né, no judiciário, que olha, quantos anos levou para desenvolver e até hoje a gente não tem uma plataforma única, né? O CNJ está tentando ainda. A gente tem pelo menos aí, ó, Projude, ISAGE, a plataforma do Tribunal do Rio, que é única, é só dele, né? Não, eu tô lembrando, Então, inclusive, assim, a gente agora está vivendo um momento interessante que a gente até fez uma live sobre a questão dos atos notariais eletrônicos, né? Que as pessoas também. fazem testamento. Eu tenho notícia, inclusive, que acho que foi em Alagoas, que já se autorizou, inclusive, um casamento realizado de forma virtual, né? Interessantíssimo. Hoje estava tendo casamento eu não sei se a lua de live. mel também, como é que vai ser a lua de mel virtual. Aí eu também acho meio chata essa lua de mel virtual. Vai ter que esperar um pouquinho. Aí não dá. Hoje teve hoje não dá. Hoje teve live de casamento. Até a Bárbara me mandou mais cedo estava assistindo uma live. Mas de qualquer maneira, assim, a facilidade da gente ter um processo eletrônico hoje é que a gente consegue, né, dentro da petição eletrônica, botar um link, a gente já faz isso, botar um link para um vídeo, botar uma foto, né? Você ganhou essas ferramentas. Então, quando você tem essa consulta gravada, uma eventual demanda de responsabilização médica, você já está lá, né, com o link pronto para fazer o upload daquela consulta e você pode efetivamente usar aquela ferramenta também numa eventual demanda de responsabilidade. Extremamente importante. Realmente é uma área que eu digo o seguinte, acho que a gente vai ter muita coisa para trabalhar, realmente o direito junto com a área de saúde, eu vejo como realmente uma oportunidade tanto para os médicos quanto para a nossa área, porque a gente está passando por um mundo de transformação digital, gente, que é um caminho sem volta, né, Viviane? A gente tem falado muito sobre isso. Então, e realmente é uma questão de adaptação, e essa adaptação nem sempre tem que ser uma coisa. Eu gosto muito de falar isso, frisar isso. As pessoas falam, ah, meu Deus, vou ter que fazer um investimento. Eu acho que o investimento na plataforma vai ter que ser feito, mas aí é com nossos colegas aí da área de TI, que aí vamos ter que chorar um pouco com eles como é que vai ser isso.
Mas do ponto de vista mesmo de adequar os termos, isso aí pode ser feito sem fazer uma grande modificação. São pequenas modificações na sua Sim. rotina do dia a dia que você pode adequar, termos de consentimento, orientação, inclusive, quando é a consulta presencial, como é que é a manipulação dos dados dentro do consultório, pelos assistentes, pelos secretários. Isso aí merece um olhar com mais cuidado aí para poder se preparar para a vigência da LGPD. Mas isso vai ser motivo da gente estar falando vamos ter outros eventos, inclusive, para estar falando sobre isso. E eu quero contar aí com nossos médicos aí que estão nos assistindo, já colocar, né? Porque daqui a pouco eu vou ter que encerrar, vou colocar já desde logo, tanto eu quanto a Viviane, vocês encontram a gente no direct no meu, do escritório do Pérez e Barros, do Terra Sarmento Rocha, que é do meu escritório de sócia. A gente já está desde já à disposição de vocês para qualquer dúvida que a gente possa estar, que não deu para responder muitas perguntas aí durante a live. Com certeza. Está seguindo aí o nosso ciclo de debates. E na segunda-feira, agora eu esqueci, Viviane, da agenda. Na segunda-feira a gente vai ter uma live bem interessante. Eu sou suspeita, inclusive. Vai encerrar, fala rapidinho, tem 1 minuto. A gente vai ter uma live com a professora Ana Paula de Barcelos, né, na esfera constitucional, falando de conflito de competência, que interessa a todos os ramos. A gente tem tido muito isso, né? Um município edita uma norma de restrição, o Estado não. O que está valendo, né? Então, eu acho que vai ser também bem bacana. Onde a gente obedece? Onde a gente obedece? A quem a gente obedece, né? Eu vou encerrar para poder salvar a nossa live. Com certeza. Muito até bom segunda. Com você mais uma vez, gente. Obrigada a todos que nos assistiram. Obrigada. Agora, doutora Paula, muito obrigada. Doutor Miguel, outro querido meu que está aí, outras pessoas queridas que eu não vou poder citar, senão vai acabar o tempo. Beijo em todos. Obrigada a todos. Tchau, tchau.